Olá pessoal, eu sou a Áurea, para quem não me conhece, eu já sou costureira, costuro desde criança, de muito pequenininha, aprendi a costurar muito cedo, vendo a minha mãe costurar. Costura na minha vida é uma coisa assim, que é a minha companheira, é a minha paixão, e acho que é uma coisa que eu não consigo viver sem. Já tentei fazer, já fiz várias coisas, né, ao longo da minha vida. Já cuidei de filho, já fui arquiteta, já fiz várias coisas, já mexi com obra, mas a costura estava sempre comigo no meu coração. E aí, hoje eu resolvi abandonar tudo, deixar essas coisas todas para trás e voltar ao meu mundo da costura, ao meu mundo que eu amo, ao mundo que é a minha paixão. E com isso eu resolvi passar um pouquinho daquilo que eu tenho de experiência para compartilhar, né, com vocês que estão aprendendo a costurar agora, que querem entrar para este mundo, que às vezes ainda tem um pouco de insegurança, se vão conseguir, se não vão conseguir. Então, a primeira verdade que eu quero falar para vocês vão conseguir sim. É claro que, né, precisa de um pouco de disponibilidade, um pouco de coragem, um pouco de audácia, porque às vezes deparar aqui, né, diante de frente das máquinas, dá um certo medinho, mas assim, nada que vá diminuindo ao longo de que você vá adquirindo um pouco de intimidade com as máquinas. Eu falo isso porque eu tenho umas alunas, hoje eu dou aula, né, tem um projeto que a gente mantém na igreja que a gente dá aula, eu dou aula nesse projeto de costura. E eu tenho alunas que chegam lá, assim, quando sentam na frente da máquina, chegam a tremer. A gente pode tirar, assim, essa experiência como se fosse um carro, como se você fosse fazer uma aula de autoescola, quando você senta no carro pela primeira vez, que você vê ali sinal, rua, pedestre, trânsito, que te dá aquele pavor, aquele desespero. Então, às vezes elas descrevem como se fosse essa mesma experiência. E aí, como você consegue aprender a dirigir, né? Um dia sair, enfrentar sinal, enfrentar o trânsito, você também pode aprender a enfrentar a máquina. Nós já damos início a uma série de posts sobre as principais máquinas de costura. E lá nós já postamos sobre a máquina reta industrial, a máquina de overlock e a máquina caseira. Hoje eu vou estar aqui para falar um pouquinho de cada uma delas e mostrar o que cada uma delas faz, tá? E algumas diferençazinhas entre as máquinas. Primeiramente eu vou falar aqui sobre a máquina reta industrial. A máquina reta industrial, a função dela é fazer costura reta. Essa é a função básica dela. Nessa função aí ela faz fechamento de toda a roupa, ela faz bainha, ela faz costuras embutidas. Então, mas essa é a função. E a quantidade de pontos dela por minutos é muito maior do que a máquina caseira. Então, ela é chamada também de máquina industrial porque ela é usada nas indústrias, né? Se você tem uma fábrica, se você vai produzir uma quantidade maior de peça por dia, então realmente tem a necessidade de uma máquina industrial reta. E aqui nós temos aqui o que ela faz. Então eu fiz, ó, ela faz a costura de fechamento, tá? Porém não tem nenhum tipo de acabamento, ela só faz isso. Se eu quiser fazer um acabamento com ela, eu quero costurar só nela, fazer uma roupa, eu posso fazer um acabamento bem legal, que é a costura embutida, né? Costura francesa, que às vezes eles chamam essa costura. Então, eu consigo fazer, tá vendo? Não tem nenhuma pontinha de linha. Ela é feita em 2 etapas. Eu faço uma costurinha, depois eu posso estar mostrando. Essa daqui, ó, tá vendo? É porque tá bem cortadinho, mas com o tempo ela vai soltando os fiapinhos, ela vai desfiando. Então, fica uma costura sem acabamento. Ela faz também a bainha, né, que é a bainha fininha, faz ainda até mais fininha, que é a bainha de lenço, faz a bainha comum. Então, a função da máquina reta, por isso o nome dela já indica, costura reta. Agora vamos para a de overlock. A função da overlock ela completa a máquina reta, porque a função dela é fazer o acabamento.
Aí ela faz esse acabamento aqui, né, que não tem, ela faz aqui, ó. Esse é o acabamento da overlock, vou colocar aqui na mesa. O acabamento dela é esse daqui, então a costura fica bem bonita por dentro, né, não fica nenhum fio de tecido aparecendo. E a outra função dela é fechamento, ó, aqui ela costura, corta e ao mesmo tempo ela faz o fechamento. Só que para tecido, a gente precisa de reforçar isso aqui com uma costura na máquina reta. Para malha, não. Então, a máquina overlock, ela é uma máquina excelente e muito usada para malha, porque você consegue fazer uma roupa toda completa no overlock, uma roupa de malha. Mas de tecido, não, você precisa da reta. Então, reta e overlock, elas são parceiras, né? Com elas duas, você faz a roupa completa, uma completa a outra. Agora, uma máquina que hoje é bastante usada e principalmente para você que está começando a aprender a costurar, normalmente é uma máquina caseira que você vai ter em casa, uma máquina caseira que é muito mais fácil de adquirir. Com ela você consegue fazer uma roupa completa, porque ela tem as duas funções. Ela tem tanto a função da reta quanto a função, né, da overlock, porém no zig, né? Ela faz o zigue-zague, que por mais que o zigue-zague ele não corte as pontas do tecido, mas ele é sim um tipo de acabamento. Então, na verdade, eu considero, né, para quem tá aprendendo a costurar, eu considero essa talvez até uma máquina melhor, mais completa, que você consegue fazer uma peça toda. Então, às vezes a pessoa fica com aquele mito de que para ela costurar, ela precisa de ter uma máquina reta, uma máquina overlock, que são máquinas caras. Às vezes você tem uma máquina caseira em casa, às vezes você tem uma máquina que foi da sua mãe, e foi, né, da sua tia, da sua avó. Com essa máquina você consegue sim fazer qualquer peça de roupa. Antigamente nós tínhamos essa máquina e era com ela que a gente, né, conseguia fazer tudo. Hoje essas máquinas elas estão evoluindo bastante na questão de tipos de ponto, né? Elas ainda não evoluíram para o acabamento do overlock. A gente ainda no mercado aí às vezes tem algumas pecinhas que a gente adapta com uma laminazinha que corta, mas assim, não é aquela coisa, porque não passa no tecido mais grosso, então ainda não é a função do overlock. Mas com ela, olha aqui, eu tenho aqui, ela faz também a costura reta, ela faz o zigue, tá vendo? Que se você, antes de fazer o zigue, você aparar as pontinhas do tecido com uma tesoura, os fiozinhos de tecidos que ficam saindo, você consegue aí, ó, um zigue, né, bonitinho também. Ela faz também a bainha, né? Ela faz também a bainha de lenço, a costura fininha. E ela faz também aquela costurinha embutida, tá vendo? Porque ela tem a função de reta. E o que é legal nessas máquinas hoje, essas máquinas domésticas, são que elas fazem também vários tipos de bordadinho, tá vendo? Ó, aqui eu fiz 3, mas essa aqui em especial, aqui, ó, ela tem, se eu não me engano, acho que são 101 tipos de pontos, né? Que você faz, que você pode fazer numa fronha, num paninho de bandeja. Quer dizer, tem várias funções esses pontinhos dessa máquina caseira. Então, assim, se você for pensar, qual é a melhor? Todas 3 são perfeitas, são maravilhosas, com funções diferentes. As 3 são um conjunto, mas a caseira, para você que está começando a costurar, é uma máquina que a gente indica bastante. Ela tem, a rotatividade dela é bem menor. A dificuldade que ela tem em relação a outra aqui para você costurar um pano mais grosso, um jeans, né, uma malha, aí ela já tem um pouquinho mais de dificuldade. Você costura? Costura. Mas às vezes para passar no pezinho, ela já dá um pouquinho mais de dificuldade. Mas você consegue sim fazer uma peça de roupa completa com a máquina doméstica. Bom, pessoal, esse foi o nosso vídeo de hoje sobre as máquinas, tá? Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, dá um joinha aí, curtam o meu vídeo, compartilhe e
para ajudar nosso canal. E se caso tiver alguma dúvida, pode também gerar lá alguma pergunta, algum vídeo que vocês têm interesse que eu vá postando, porque pra gente fica mais fácil, às vezes, até postar uma coisa, né, que vocês perguntam, mas essa aqui é a nossa função. Nós vamos continuar fazendo posts sobre as outras máquinas e mais na frente eu estarei também falando um pouquinho mais sobre cada uma delas. Muito obrigada, até a próxima, tchau!